Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro nós observamos este triângulo equilátero ABC e inscrito no mesmo está o triângulo equilátero EDK. Perceba também este ângulo alfa. Nós queremos provar este fato aqui, ó. Queremos provar que a razão entre AB sobre DE, ou seja, a razão entre este lado do triângulo equilátero e este lado aqui do outro triângulo equilátero é dada por essa expressão trigonométrica. 2 vezes o seno de alfa mais π sobre 6, ou seja, 2 vezes seno de alfa mais 30 graus. Então, nota aqui o seguinte, né, que nós temos aqui, ó, este ângulo de 60 graus. Aqui vale 60 graus. Nota também que, portanto, aqui tem que ser 120 graus menos alfa. Aqui é 60, porque é ângulo interno do triângulo equilátero. Aqui tem que ser 60, aqui tem que ser 60 graus. Bom, este ângulo deve ser alfa, porque isso aqui é um ângulo raso. A soma tem que dar 180 graus. Nós já temos 120 e 60, então aqui tem que ser alfa. Aqui é ângulo interno do triângulo equilátero tem que ser 60. E olhando os ângulos deste triângulo, para completar e chegar nos 180, aqui faltam 120 menos alfa. E, portanto, aqui vai ter que ser igual a alfa, porque isso aqui é um ângulo raso. Nota também que aqui vale 60 graus, porque é ângulo interno do triângulo equilátero. E, portanto, aqui tem que ser 120 menos alfa, porque isso aqui é um ângulo raso. A soma dos ângulos tem que fechar os 180 graus. Nota também que esse triângulo daqui e esse triângulo, esses três triângulos, eles são triângulos congruentes. E qual que é o caso de congruência? É o caso ângulo lado ângulo, né? Perceba ângulo alfa, esse lado, e ângulo de 120 menos alfa. Ângulo alfa, este lado aqui, né? Esses dois lados eles são iguais, porque isso aqui é um triângulo equilátero por hipótese, e ângulo de 120 menos alfa. Ângulo alfa, o lado do triângulo equilátero, e o ângulo de 120 menos alfa. Então, de fato, pelo caso de congruência de triângulos, ângulo lado ângulo, ângulo alfa, lado do triângulo equilátero verde e ângulo de 120 menos alfa, os três triângulos eles são triângulos congruentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o lado do triângulo equilátero verde que está inscrito, vou chamar de Z. E, portanto, aqui eu vou dizer que vale x e aqui eu vou dizer que vale y. Perceba que o x se opõe ao 120 menos alfa. Então, aqui vai ter que ser x, porque se opõe ao 120 menos alfa, e aqui vai ter que ser y. E aqui tem que ser igual a x, porque se opõe ao ângulo de 120 menos alfa. Então, nós queremos calcular o x mais y dividido por z, que é o segmento AB, que é o lado do triângulo equilátero maior, dividido pelo lado do triângulo equilátero menor. E o que a gente pode fazer neste momento? A gente vai olhar para esse triângulo aqui. A gente poderia olhar para qualquer um desses triângulos, né, um desses três. Vamos olhar para este triângulo daqui de cima, né, e vamos aplicar a lei dos senos. A gente sabe que Z está para o seno de 60 graus, assim como o Y está para o seno de alfa, assim como o X está para o seno de 120 menos alfa. Só que o seno de 120 menos alfa é o mesmo que o seno de 60 mais alfa. E por que seno de 120 menos alfa é igual ao seno de 60 mais alfa? Porque 120 menos alfa e 60 mais alfa são ângulos suplementares. A soma dá 180 graus. E quando isso acontece, quando nós temos ângulos que são suplementares, ou seja, cuja soma dá 180 graus, os senos desses ângulos é igual. Então, nós temos esta informação aqui, ó. Isso aqui também pode ser escrito assim. A gente pode pensar apenas nessa fração aqui, nessas duas frações, como a gente está observando essa proporção, né, entre essas frações. Então, a gente pode somar os numeradores e somar os denominadores. E a igualdade se mantém. Estamos usando uma relação de proporção. Isso aqui vai ficar y mais x dividido pelo seno de alfa mais o seno de 60 mais alfa. Então, nós temos isso. A gente tem o z
sobre o seno de 60 é igual ao y mais x sobre o seno de alfa mais o seno de 60 mais alfa. A gente quer saber quanto que vale o y mais x sobre z. Então, o y mais x sobre z, ele vai ser o quê? Vai ser isso daqui dividido por isso, né? A gente está olhando para essas duas frações, para essa igualdade entre frações. Então, o y mais x sobre z vai ser o seno de alfa mais o seno de 60 mais alfa, tudo isso dividido pelo seno de 60 graus. E como que a gente resolve isso aqui agora? A gente usa aquela fórmula em que a gente pode escrever uma soma de senos como um produto de senos da seguinte maneira. A fórmula é o seguinte, né? A gente sabe que o seno de A mais B, eu vou colocar assim, ó, o seno de A mais o seno de B, melhor dizendo, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 2 vezes o seno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Vamos utilizar esta fórmula aqui em cima, pensando que o A é o seno de 60 mais alfa. Então, vou até reescrever. Vou escrever assim, ó, como seno de 60 mais alfa, mais o seno de alfa, tudo isso dividido pelo seno de 60. Então, usando esta fórmula, vamos obter o seguinte daqui. O y mais x sobre z vai ser o quê? Bom, pensando que o A é o 60 mais alfa e que o B é o alfa, então vamos obter duas vezes o seno de A mais B sobre 2, ou seja, 60 mais alfa sobre 2, né? Ou seja, 30 mais alfa, né? Isso daqui, mais isso vai dar 60 mais 2 alfa. 60 mais 2 alfa dividido por 2 dá 30 mais alfa. Multiplicado pelo cosseno da diferença, né? Então vamos colocar aqui, multiplicado pelo cosseno disso menos isso sobre 2. Só que 60 mais alfa menos alfa dá 60. E 60 dividido por 2 dá 30. Então vamos obter essa expressão, ó. Vai ficar 2 vezes o seno de 30 mais alfa vezes o cosseno de 30. Não esqueça de colocar o seno de 60 embaixo, né? A gente tinha aquele seno ali de 60 no denominador. E, portanto, acabamos de concluir o nosso exercício, né? Porque a gente sabe que o seno de 30 e o seno de 60 são valores iguais, né? Seno de 60 é igual a cosseno de 30 porque eles são ângulos complementares. Então, concluímos, porque chegamos justamente naquilo que a gente queria, ó. O y mais x sobre z é 2 vezes o seno de 30 graus mais alfa, né? Ou você pode também escrever o 30 graus como π sobre 6 radianos. E essa aqui, portanto, vai ser a nossa resposta.